que eu posso fazer para melhorar as dores na solado dos pés? Se for, geralmente é a fascite plantar. Se for fascite plantar, pode ser o esporão calcâneo, enfim, tem várias questões particulares, né? Se for a fascite plantar, que é mais comum, você precisa usar algumas estratégias que dá para melhorar. Por exemplo, fazer uma massagem para melhorar ali a tensão da face muscular, daquela musculatura ali que está rígida e tensa, na maioria das vezes tem nódulos, nozinhos na musculatura. Então você precisa melhorar isso, porque quando você melhora esses nódulozinhos na musculatura, é como se, imagina, o seu músculo é uma mangueira, e aí dentro da mangueira passa o que? Água, só que no seu músculo passa o que? Sangue. Dentro do sangue você está mandando oxigênio, os nutrientes que a gente se alimenta, eles são metabolizados e são enviados pelo sangue. Oxigênio, nutrientes, vitaminas, minerais, tudo. E o músculo precisa ser nutrido por isso. Então, quando tem alguma barreira ali, que são os nozinhos, os nódulos musculares, o músculo não recebe esse oxigênio, o músculo não recebe esses nutrientes. E aí, o que acontece? Ele vai inflamando, ele vai gerando estresse, ele vai ficando com dor, entendeu? Então, ele fica sensível. Então, quando você faz ali a liberação, faz a soltura, libera aquela região, você desfaz o nó. Quando você desfaz o nó, aí você manda os nutrientes para aquela região e aí a tendência é ele ficar mais nutrido, com menos dor, mais flexível, mais relaxado, tá? Só que assim, isso é algo que vai te trazer alívio, mas não é um tratamento único. Talvez a sua mobilidade de tornozelo pode estar comprometida. O que é a mobilidade, professor? É o movimento. Talvez a sua flexibilidade da musculatura de membros inferiores está comprometida. Como você sabe disso, professor? Eu sei através de uma avaliação física, quando a aluna entra no meu programa. Eu sei através da avaliação, eu entendo isso e vejo. E depois disso, né, depois que você minimiza essas dores, essa tensão, essa rigidez, depois que você libera essa barreira, você precisa fazer o quê? Você precisa fortalecer essa musculatura para ela resistir, para ela não sofrer tanto durante a solicitação do dia a dia. Então, quando a pessoa fica em pé, quando a pessoa, até mesmo quando está sentada, em pé, se movimenta, ela não sofra tanto. Ela tem que ter uma preparação mínima suficiente para poder aguentar aquela solicitação de movimento, de ficar em pé, aquela tensão, resistir àquele peso. O peso todo do seu corpo está sobre os seus pés. Então, se a musculatura está fraca, ele vai sofrer muito, entendeu? Então, os pés, tem muitas pessoas que defendem que os pés têm que ser fortes igual o nosso core. Igual o nosso... O que é core? Core é o centro do nosso corpo, é o núcleo, a região abdominal, paravertebral. É o núcleo. A região... Talvez... Acho que vocês devem conhecer, né? Então, tem muitas pessoas que defendem que o pé é mais importante do que o core, mais importante do que o centro. Eu não defendo tanto assim. Eu acho que os dois têm grande importância, a gente tem que olhar para os dois lados. O pé tem que ser muito forte porque é a base do nosso prédio, é a base do nosso corpo. Todo o peso do corpo está sobre os pés. Se o pé não está forte o suficiente, quando você anda, você gera desequilíbrio. Então você vai andar de uma forma errada. E aí o erro que começa lá no pé, ele sobe por tornozelo, ele sobe por joelho, ele sobe por quadril, para lombar, para coluna, para cervical, entendeu? Então uma pisada desajustada que você dá andando, fazendo as suas atividades do dia a dia, quando você fica em pé, se você fica numa posição torta, o pé muito para dentro, o joelho para dentro, o pé muito para fora. Para dentro é o valgo, né? Para fora é o varo, sabe aquele pessoal que tem a perna tipo igual do Garrincha, meio tortinha para fora, mas ali já é natural, né? Então a pessoa nasce naquele formato. Mas assim, tem pessoas que, por ter essa alteração na musculatura e articular, ela pode aumentar os níveis de dor dela, entendeu? Então quando ela anda, ela pisa, já começa errado lá embaixo, aí essa tensão errada que começa lá no pé, ela vai sendo distribuída para cima, e aí você começa a gerar desequilíbrios nas articulações e nos músculos, desde o pé até lá em cima, e aí você começa a gerar um caos no seu corpo, e isso faz com que você sinta dores, que você tenha má postura. Isso precisa ser trabalhado. Então por isso que muitas pessoas defendem que os pés têm que ser forte igual a região abdominal, porque o pé é a sua base, é o que sustenta um prédio. O prédio não tem aquelas vigas, né, que sustenta ele, que é bem profunda, tem que cavar bem fundo, prender bem, porque o prédio é alto. Então é basicamente o nosso corpo, tem muitas pessoas que defendem isso. Então você pode usar essas estratégias para minimizar suas dores no pé, se for a fascite plantar. A soltura miofascial você pode usar bolinha de tênis, bolinha dupla de massagem, você pode usar as próprias mãos para fazer a soltura, você pode ir no massoterapeuta,
ou no fisioterapeuta para usar a estratégia de soltura, né, que os profissionais fazem com as mãos e com alguns equipamentos. Você pode usar a garrafa com gelo. A garrafa, você põe água numa garrafa de 500 ml, põe no congelador, deixa ela congelar. Depois você vai fazer a soltura, a massagem, pisando na garrafa. Por que na garrafa? Porque a garrafa, o gelo, ele é analgésico e anti-inflamatório natural. Então, no mesmo momento que você está fazendo uma vasoconstrição ali, o que é vasoconstrição? É você retrair a sua musculatura. Quando você retrai, você minimiza o fluxo sanguíneo daquele local. Depois que passa a ação do gelo, o gelo é analgésico e anti-inflamatório natural, mas depois que você passa essa ação de vasoconstrição, ele faz uma vasodilatação. Então ele prende, e aí depois ele joga, porque está prendendo, não está prendendo bastante o fluxo sanguíneo ali, mas aí depois que libera e volta ao normal, ele jorra bastante, entendeu? Então ele tem a tendência é nutrir um pouco mais, aí você tem esse alívio também. É positivo, porque você vai soltar, você vai desfazer os nozinhos ali, os pequenos nozinhos, tá? O nome popular, jeito de falar, né? Nódulos musculares. E aí depois você, soltando ele, você vai melhorar a distribuição aí sanguínea, e o sangue, ele leva tudo que você precisa, né? Para nutrir a musculatura. E aí você mantém uma musculatura saudável, tá? Então, uma explicação bem simples assim, e popular, vamos dizer assim, né, para pessoas que não estudam sobre esse assunto, menos técnica, basicamente acaba acontecendo nesse formato, tá? Por isso que é importante fazer e dá para melhorar assim essas dores na solada do pé. Aí tem outras questões particulares, como o esporão calcâneo, enfim, outras questões que aí também tem estratégias que são parecidas, mas dependendo do seu caso, dependendo se é um pé ou se é um só, se são os dois, se você está sobrepeso, enfim. Se você trabalha, fica muito tempo em pé. Então, dependendo do tipo da sua rotina, do seu estilo de vida, vai ter algumas recomendações que são um pouco mais diferentes da pessoa que tem um outro estilo de vida. Entendeu? Por isso que é importante ter o acompanhamento, não é uma receita de bolo, que eu poderia dar a dica aqui para todo mundo, porque cada pessoa tem uma realidade. Tem pessoa que trabalha o dia todo sentada, tem pessoa que trabalha o dia todo em pé, tem pessoa que não está trabalhando, fica, sei lá, dormindo, deitada, sentada, dorme, fica alternando. Tem pessoas que estão sobrepeso, tem pessoas que muito magra, e etc. E assim acaba acontecendo vários exemplos, tá?